Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal de YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Bom, para o presente vídeo abordo a resolução da questão 389 do livro Análise Matemática do Demidovich. Aqui, Valdo Mário, estudante universitário. Bom, subscreva-se ao canal, partilhe, deixe seu like, assista o vídeo até o final. Bom, a máscara segura o telemóvel, mão direita, caneta, e tenho aqui um papel com a respectiva questão. Vamos ao essencial. Tentando aqui ilustrar o problema. Aguardo um pouco, tentando ilustrar o problema. Parece que está o canal, o vídeo. Agora sim. Bom, tem-se aqui a função y igual ao produto 1 mais x ao quadrado, arctangente x menos x sobre 2. Quer saber a derivada correspondente à função. Bom, antes de prosseguir, importa-me convidar assim que está vendo o vídeo com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. Bom, partilhe para que o vídeo chegue aos demais, expandindo o canal para que inclusive possa chegar aos que possam lhes ser útil. E deixe ficar seu like para que o YouTube partilhe automaticamente o vídeo, para que pelo mecanismo de busca chegue aos demais pela partilha automática do YouTube, e inclusive aos que possam lhes ser útil. Se não sabe para quem partilhar, sugiro com que faça o vídeo avançar, o link avançar para os demais, que é partilhando grupos de turmas, para quem sabe que realmente tenha matemática ou conteúdos relacionados ao canal, como sendo química, inclusive. E aconselho com que revisite a lista de reprodução ou playlist. Agora, indo ao problema, tem-se aqui uma fração. Então, aplicarei a regra de derivação de fração. Necessariamente. Sobre 2. Então, tendo uma fração, a regra de derivação de fração, necessariamente a derivada de A sobre B, por exemplo, será igual a A derivada vezes B menos B derivada vezes A sobre o quadrado do denominador, que é o B. Então, necessariamente, terei derivada 1 mais x ao quadrado vezes arctangente de x menos x derivada vezes 2 menos 1 mais x ao quadrado 1 mais x ao quadrado vezes arctangente de x menos x vezes a derivada de 2 sobre o quadrado do denominador, necessariamente. Então, a derivada será... Bom, para este caso aplicarei a derivada de produto. Portanto, aqui o produto entre 1 mais x ao quadrado e arctangente de x. Então, a derivada de produto, se eu tenho A vezes B, derivada é A derivada vezes B mais B derivada vezes A, necessariamente. Então, terei 1 mais x ao quadrado derivada vezes arctangente de x mais arctangente de x derivada vezes 1 mais x ao quadrado. Então, tenho aqui menos x. Esse x não faz parte do argumento da arctangente. Então, menos x derivada. Então, vezes 2. Porém, nesse caso, tenho derivada de 2. A derivada de 2 é uma constante. Derivada de 2 será igual a 0. Por quê? Porque constante, derivada de uma constante é igual a 0. E 2 é uma constante. Então, terei 0. Então, tudo será 0 necessariamente. Tudo que multiplica pela derivada de 2. Então, terei sobre 4. 2 ao quadrado, que é o denominador. Então, derivada será derivada de 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado é o mesmo que dizer 1 derivada mais x ao quadrado derivada. Então, derivada de 1 é constante, então 0 mais x ao quadrado, sua derivada é 2x, 2 menos 1,
vezes x derivada que é da base, essa regra de derivação de potência. Então 2x elevado a 1 vezes 1 que é derivada de x. Então terei necessariamente 2x vezes 1 igual a 2x. 2x. Antes de prossigo, mais uma vez, importa-me, antes que esqueça, deixe ficar seu like, partilha, subscreva-se ao canal. Retornando, terei aqui 2x, a arctangente de x mais a arctangente. Bom, derivada da arctangente de x, se eu tenho y igual a arctangente de x, isto também quer dizer x igual a tangente de y, e tangente de y é seno de y sobre cosseno de y, ou por outra, tangente de y é cateto oposto sobre cateto adjacente. E se tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto, cateto adjacente, então tem isso aqui, hipotenusa. Então terei arctangente, ou seja, tangente de y ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, e nesse caso é igual a x. Então significa de que cateto oposto, em função do triângulo aqui, terei necessariamente o x, cateto adjacente, que é denominador, cateto adjacente, e necessariamente cateto oposto. Então significa terei bom, derivando a expressão, derivando x igual a tangente de y, bom, terei necessariamente d de x sobre, ou seja, d derivada em função de x, portanto igual a tangente de y em função de x. Agora, tangente, derivada de tangente de y, eu dizia, é seno de y sobre cosseno de y. Então a sua derivando terá seno de y, derivada, regra de fração, cosseno de y menos cosseno de y, derivada vezes seno de y, sobre o quadrado do denominador, cosseno ao quadrado de y. Então terei derivada de seno, cosseno de y, derivada de cosseno de y é menos seno, então em menos vai ser mais, então sobre cosseno ao quadrado de y. Então terei cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y sobre cosseno ao quadrado de y. Então, porém, cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1. Então significa que eu terei necessariamente 1 sobre cosseno ao quadrado de y, que é derivada do tangente do y, e a derivada de tangente de y. Bom, deixando ficar aqui a ilustração, porém recomendo para si que está vendo o vídeo com que partilhem, inclusive deixe ficar seu like. Bom, retornando ao problema, então eu dizia derivada de x sobre d de x
igual a derivada de tangente de y em função do x. Então, terei necessariamente derivada de x em função de x, então 1. Então, aqui terei tangente, ou seja, derivada de y em função de d de x, então, vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Então, aqui terei necessariamente d de y sobre d de x igual a cosseno ao quadrado de y. Porém, cosseno de y é necessariamente cateto adjacente sobre sobre hipotenusa. Sobre a hipotenusa. Então, significa, aqui tem um quadrado. Se eu tenho cosseno ao quadrado de y, então será cateto adjacente ao quadrado sobre a hipotenusa ao quadrado. Inclusive, então, terei d de y. E reparando para o triângulo, tenho aqui, vou transcrever para este lado. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Então, hipotenusa a. Então, terei x ao quadrado mais 1 ao quadrado igual ao quadrado, regra de Pitágoras, teorema de Pitágoras. Então, terei a igual a raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, que é necessariamente igual ao valor de a hipotenusa. Então, terei d de y sobre d de x igual a cosseno ao quadrado de y igual a 1 ao quadrado sobre raiz de 1 mais x ao quadrado, necessariamente. Então, terei d de y sobre d de x igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, o que significa de que a derivada de arctangente de x será igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, necessariamente. Bom, avançando para o problema, para a resolução, então terei aqui 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que é a derivada da arctangente. Então, vezes 1 mais x ao quadrado, então menos 1, necessariamente. Então, vezes 2. Então, sobre 4. Então, terei derivada igual a 2x, arctangente de x. Bom, que aqui tem em comum, isto simplifica-se. Deixa eu usar uma transparente para simplificar. Terei essa simplificação. Então, terei resta 1. Então, mais 1 menos 1. E 4 e 2, então 2. Ou inclusive posso manter o 2 e o 4, vou simplificar depois. Então, derivada será igual a 2x arctangente, isso também é simétrico, vou simplificar. Então, terei arctangente de x vezes 2 sobre 4. Então, terei 2 vezes 2, então 4x arctangente de x. Então, sobre 4. Então, aqui, inclusive, simplifico 4 com 4. 4 com 4. Simplifico, então, tem derivada igual a x arctangente de x. E termino por aqui. Bom, por outra via, poderia derivar 1 mais x ao quadrado, arctangente de x menos x sobre 2, mantendo o constante aqui, 1 sobre o 2, como é necessariamente uma constante, terá a derivada desse arctangente de x mais arctangente de x, derivada vezes 1 mais x ao quadrado. Então, menos x, derivada. Necessariamente, então, terei derivada igual a 1 sobre 2, 2x arctangente de x mais 1 sobre 1 mais x ao quadrado, vezes
1 mais x ao quadrado. Isso simplifica necessariamente. Então, menos 1. Então, a derivada será igual a 1 sobre 2 arctangente de x mais 1 menos 1. Então, teria derivada igual a 1 sobre 2 arctangente de x. Posso colocar aqui 2x. Então, e menos 1, 0. Então, que resulta derivada igual a arctangente x arctangente de x. É tudo. Forte abraço, mas antes deixando ficar aqui a ilustração. E recomendar para antes que esqueça, deixe ficar seu like, partilhe com os outros. Para si que está vendo o vídeo.